Olá, queridos irmãos, que a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu quero transmitir uma palavra a você que tem o privilégio de participar da ceia do Senhor, da comunhão gloriosa. Essa mensagem é para você. Um dia o Senhor Jesus Cristo, por graça e misericórdia, se revelou a nós. A fé veio a nós por ouvirmos a palavra de Deus. Aceitemos a Jesus Cristo. Somos crentes hoje, participantes da vocação celestial, como está escrito em Hebreus capítulo 3, que diz: pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de vossa confissão. Estamos diariamente batalhando pela fé. Hoje somos servos e servas de Deus, porque fomos chamados. E se fomos chamados, fomos santificados pela sua palavra. E aqueles que são santificados pela sua palavra, o Senhor Jesus Cristo disse na sua oração: Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo, para que veja a glória que tu me deste. Eram teus e tu me deste. O Senhor Jesus, em sua oração, ele estava orando pelos seus discípulos. Mas ele orou também por mim e por você, que hoje somos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que esta palavra, crente, ela cabe para todos os seres humanos. Porque a Bíblia diz que uns creem em carros, outros em cavalos. Mas nós, que fomos chamados, santificados, somos crentes na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande diferença. E os crentes que foram chamados e santificados é aqueles que adoram o Senhor Jesus Cristo todos os dias. Porque ele disse que os verdadeiros adoradores adoraria a ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aceitamos a Jesus Cristo, passamos a fazer parte de uma escola gloriosa, aonde ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E estamos nessa escola aprendendo dele. E ele, o maior, ele disse: o maior de entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Ele nos deixou belo exemplo de humildade. O Senhor Jesus Cristo não se achou em sua vida, em seu coração, engano, não se achou. Foi o único ser humano que viveu nesta terra, perfeito nas palavras, poderoso nas obras. Por isso a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da fé. A todos os irmãos que passaram pelo mesmo chamado, pela mesma porta, porque ele disse na sua palavra: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Esta profecia não se cumpriu ainda totalmente, mas nós entramos pela porta. Jesus Cristo é a porta estreita. Estamos batalhando diariamente para vencer as lutas, as tribulações da vida.
A Igreja do Senhor Jesus Cristo, o seu povo, sempre tem sofrido lutas e turbulência ao longo da vida. Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil ser crente, mas também não é impossível, porque temos a ajuda dele. Todos aqueles que o aceitaram de coração, o seu nome está escrito no livro da vida, todos estes têm um Cicerone na sua vida. O Cicerone, por excelência, é o precioso Espírito Santo. É o Espírito poderoso que nos guarda de tropeçar. Está escrito lá em Judas, perto do Apocalipse. Olha o que está escrito lá. É apenas uma carta. Olha o que está escrito lá a respeito do nosso Cicerone glorioso. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A glória do Espírito Santo é Jesus, a glória de Jesus é o seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso e ele está na nossa vida. Não merecemos, mas é o maior e mais belo presente que Jesus Cristo deixou. É a sua promessa gloriosa para a igreja. E quando eu estou falando igreja, não estou colocando o nome de nenhuma igreja, de nenhum ministério. Eu estou falando de seres humanos que um dia, pela fé, aceitaram a Jesus Cristo e hoje fazem parte da sua igreja. É para esses. E todos esses ao redor da terra têm um culto glorioso para eles. Todos os cultos são gloriosos. Mas tem um que é mais excelente, porque é o culto da ceia do Senhor. É o culto da comunhão. É o culto aquele a quem todos aqueles que vivem na comunhão do Senhor Jesus Cristo se esforçam para participar da comunhão, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: o meu sangue é verdadeiramente bebida e o meu corpo é verdadeiramente comida. É claro que é um símbolo. Quando pegamos o cálice, pegamos o pão, é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Este é o grande privilégio que todos os nascidos de novo têm e devem guardar, preservar, lutar para manter em sua vida particular este privilégio. Porque Jesus Cristo disse que aquele que não come e não bebe do corpo e do sangue do Senhor não tem parte com ele. Foi Jesus que disse. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que é um costume nas igrejas, ler esse texto. Infelizmente, hoje, em muitos lugares, eles não lêem mais esta passagem. Em muitos lugares, eles não cantam mais hino que fala sobre a ceia, isto é, no culto da ceia. Eles colocam outros tipos de música, outros tipos de louvor, e deixam de cantar os hinos oficiais da ceia. Devemos voltar o tempo passado nesse sentido, aonde o povo tinha fome e sede de participar da ceia, tinha fome e sede de cantar o hino 39, tinham fome, o desejo de cantar juntos o hino 301. Em muitos lugares hoje, eles não cantam mais esses hinos. Pasmem vocês, em muitos dos lugares, o culto corre normalmente, não se falam na ceia, não se falam no sangue de Jesus, não se fala na cruz, isto sendo um culto de ceia.
No culto de ceia, tudo deve estar voltado à ceia do Senhor, ao ato da cruz do Calvário. O apóstolo Paulo deixou precioso ensino para a ceia do Senhor, porque antes os que podiam mais levavam alimentos mais do que outros e acabavam humilhando os mais simples, os mais pobres. E eles faziam dissensões na ceia e envergonhavam aqueles que nada tinham. E o apóstolo Paulo disse: eu vou louvar vocês? Não, não vos louvo. E ele deixou um exemplo de palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a seguir. Olhe que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. 11, versos 23. Olha o que ele disse aqui. Irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Não significa que todos somos dignos, não. Não temos dignidade alguma, porque somos humanos. Aceitemos a Jesus, amém. Fomos chamados por Ele e aceitemos Ele pela fé, amém. A palavra nos santifica, amém. Vivemos em novidade de vida, amém. Glória a Deus por isso, mas isso não nos dá dignidade. O único digno na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Entre os bilhões de seres humanos que hoje fazem parte da igreja, não tem ninguém perfeito. Santo, sim, santificado, sim, mas perfeito ainda não. Por isso que nós estamos participando da ceia do Senhor. Participamos da ceia não é porque somos melhor do que ninguém, é porque reconhecemos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida e hoje somos membros do seu corpo. Somos membros. O corpo de Cristo está na terra, que é a sua igreja. O cabeça da igreja é Cristo e está nos céus. E dentro do corpo de Cristo está o seu Espírito. Por isso temos alegria e o prazer em participar da comunhão que é a ceia do Senhor. E a nossa alegria é estarmos comungando a comunhão juntos no culto da ceia. Qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu recebi do Senhor toda esta dica, esta palavra, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. E ele disse aqui: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É para examinar e comer, não é para examinar e não comer. É para examinar e participar. A ceia é o nosso alimento, é o alimento da alma. E ele disse aqui:
Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Como podemos entender esta palavra? O que come e bebe indignamente. Todos nós somos falhos, mas nesse momento é o momento em que o Senhor Jesus Cristo nos deixa julgar a nós mesmos. Se você participa, você está na comunhão. Se não participar, você não está pecando por não participar. Mas o convite é para participarmos da ceia. Porque só pode se fortalecer aquele que se alimenta. E olha o que diz aqui. Sobre isso, abrindo um parêntese, está escrito lá, em Efésios 6 e 10. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta, é uma batalha. Eu não posso vencer a tua luta por você. Você não pode vencer a minha luta por mim. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua batalha diária. Mas a palavra de Deus nos admoesta da seguinte forma: fomos abençoados em Deus através de Cristo, com todas as bênçãos. O que temos de fazer é valorizar a bênção de Deus na nossa vida. Mesmo porque eu e você não vamos para a igreja para ser salvo. Não louvamos para ser salvo, não adoramos para ser salvo, não glorificamos para ser salvo, não ofertamos para ser salvo. A salvação veio a mim e a você sem nós sermos crentes, lembra? Quando você aceitou a Jesus, você estava lá no seu mundinho, o mundinho do egoísmo, do egocentrismo, da maldade humana, perdido talvez no álcool, nas drogas, na sexualidade, no roubo. Mesmo naquela situação, você ouviu a palavra de Deus e aceitou a Jesus Cristo. Naquele momento, o seu nome foi escrito nos céus, no livro da vida, a salvação chegou naquele momento. Lembra do seu primeiro culto? Talvez você não se lembra, mas o seu primeiro culto, você tinha vergonha de dar glória a Deus, de dar aleluia, de dar amém. Hoje você faz isso voluntariamente porque você é um salvo em Cristo. O salvo em Cristo faz todas estas coisas, não é para ser salvo, é porque ele é salvo. O salvo faz tudo isso e o salvo participa da ceia do Senhor. E para o salvo está escrito no livro de Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Nos livrou. Isso não quer dizer que somos perfeitos. Ainda pecamos, ainda vacilamos. Se pecamos, não pecamos por prazer ou por querer. Não, pecamos por causa da nossa natureza que é caída. Mas ele nos resgatou. E o apóstolo João chegou a dizer: filhinho, eu vos escrevo para que não pecais. Mas se pecardes,
Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Note uma coisa. Ele disse aqui: por causa disto, entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Os fracos são do Senhor, os doentes são do Senhor, os que dormem são do Senhor. É claro que esses dão trabalho na igreja. Não é da inteira vontade de Deus que alguém viva fraco, doente ou dormindo. Não é. Se alguém está assim na igreja, está na permissão de Deus, mas é filho de Deus, é filha de Deus. O que não pode é morrer espiritualmente. Porque a família de Deus é grande. Tem grandes e pequenos, tem fracos e fortes, tem curados e também tem enfermos, mas todos são do Senhor. E ele disse aqui: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele nos dá o direito de ser juiz. Não juiz de outro na ceia, juiz de nós mesmos. Tem um provérbio particular que diz: cada um sabe aonde o sapato aperta. Em outras palavras, nós conhecemos em nós o termômetro espiritual. Você sabe quando você está fraco ou quando você está forte. Você sabe. É igualmente o motorista de um carro ou de uma moto. Ele está dirigindo, mas ele sabe se o tanque está na reserva ou não. Espiritualmente, isso acontece comigo e com você. Não é sempre que nós estamos no manto, forte, imbatível. Não! Muitos de nós, por causa das lutas diárias, nos sentimos muitas vezes como aquela galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas o fraco é do Senhor. Mas o conselho da palavra é nós nos alimentarmos para fortalecer a nossa fé em Deus. O alvo da nossa fé não conhece fracasso, nunca conheceu fracasso. E o alvo da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória para todos sempre. Quero encerrar esse vídeo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Isso está falando da educação espiritual. Que bom o culto da ceia, que bom estar na comunhão do Senhor. Que essa mensagem sirva de leve espiritual para todos aqueles que vão assistir e ver. Assistir e ouvir, o melhor. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Eu sou o evangelista Ed, do canal A Voz do Atalaia. Eu te convido, se inscreva neste canal. O canal é pequeno ainda. Nos ajude a crescer o canal A Voz do Atalaia. Se inscreva nele. Deus os abençoe.